Então, oficialmente, boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso terceiro encontro do curso Autobiografias Transbrasileiras, um curso ministrado por mim, Caio Jade. Eu sou, doutorando na USP, nos estudos comparados de literatura, e esse curso é coordenado pelo meu orientador, professor Mário César Lugarim. A gente teve outros dois encontros e hoje a gente vai para o encontro em que mais tem material, né? Que é justamente o encontro do boom das autobiografias trans. Vamos começar aqui essa jornada. Ó, para vocês terem uma noção, primeiro digam se vocês estão bem, deixa eu ver reaçõezinhas, assim, porque eu não vejo as fotinhas de vocês, como é que fala? As câmerazinhas, né? Mas as reações me fazem ver que vocês estão aí, estão de boa. Show. Perfeito. Vamos começar olhando para a lista da Amara de 2010 para frente, quais publicações trans surgiram. Não tem só autobiografias trans nessa lista, tá? Tem outros tipos de texto, mas como a gente trabalhou aqui já, né, a autobiografia trans é, para mim, na minha opinião, no meu estudo, um conceito amplo, que consegue abraçar várias obras. Então a gente tem obras de ficção que eu abraço como uma autobiografia trans também, acho que dá para fazer essa leitura, não seria, na minha opinião, um problema, né? E não só de pessoas que são nomeadas como trans, mas outras pessoas também podem estar dentro desse escopo, né, dessa categoria autobiografia trans. Assim como personagens trans, né, como vocês trouxeram, de Adorim, no Grande Sertão Veredas, para mim, é uma obra e é um personagem, né, que dá super para fazer essa leitura também como uma autobiografia trans, né? Eu acho que o Grande Sertão é a autobiografia trans do Guimarães Rosa. Eu tenho essa. Um dia eu vou escrever algo sobre isso. E, e aqui a gente tem uma lista longuíssima que eu quero começar contando um pouco sobre por que eu acho que surgiram tantas obras depois de 2010. Se a gente for olhando historicamente aqui no Brasil, desde os anos 60 já existe aí a construção, mas principalmente nos anos 80, de um movimento travesti. Né? Então, por mais que os homens trans digam, a gente estava desde o início nos movimentos travestis, não existia muito essa visibilidade dos homens trans dentro do movimento travesti. Mas o movimento travesti aqui no Brasil, ele data ali dos anos 80, se eu não me engano, mas desde os anos 60 a gente já tem publicações falando sobre os grupos das travestis, enfim, já se tem muito material sobre as vivências travestis. E a gente viu que as autobiografias trans elas têm um marco aí de início em 1972, né? E essas publicações elas não eram tão interessantes naquela época, mas estavam começando a ser interessantes, né? Então, 72 surge a primeira, anos 80 se torna um pouco mais interessante falar sobre essas vozes marginalizadas. Aí a gente tem o Herzer, por exemplo, sendo um best-seller, não por uma voz trans, mas por uma voz de um menor de idade, encarcerado, né? Não foi essa transgeneridade que fez com que o livro circulasse, mas isso também estava ali presente, ainda que não tivesse esse nome, né? E aí se torna mais interessante, né, a busca por essas vozes marginalizadas, surgem algumas obras, nos anos 90 e nos anos 2000 surgem um pouquinho mais de obras, né, então nos anos 80, 70 e 80 tem mais ou menos o mesmo número de obras que tem nos anos 90 aos anos 2000, assim, é bem equilibrado, a gente chegou a passar por todas as obras quase desse período. E agora, de 2010 para frente, não dá pra gente passar por todas as obras, porque tem muita coisa. E o que acontece, né, de 2010 para frente? Aqui no Brasil se consolidam vários movimentos trans, né? Movimentos trans, movimentos travestis, movimentos de homens trans, movimentos também de pessoas não binárias, enfim, transmasculinas, né? Pessoas transmasculinas, pessoas transfemininas, esse leque de nomes se amplifica, as letrinhas, né, na sigla que era o GLS lá nos anos 2000, né? E que vem a ser, não só nos anos 2000, mas antes, vem a ser LGBT, e aí agora você tem o LGBTQIAP+, né? Cada vez mais vão aumentando essas letras,
e o interesse pela publicação dessas vozes, dessas autobiografias e dessas obras, que a gente pode chamar de autobiográficas ou não também, né? E esse número cresce muito e se torna, assim, bastante difícil acompanhar para mim, né? A quantidade de publicações que vão surgindo. Tem muitas editoras independentes que surgem, né? Editoras do autor, que a gente fala, né? Das autoras, dos autores que vão lançando suas obras, editoras pequenas que vão lançando essas obras também, publicações independentes, né? E vai surgindo muita coisa, muito material mesmo. E não dá para perceber uma diferença muito grande, assim. Não, agora não, dá para perceber uma diferença. Deixa eu pensar aqui. Eu ia falar que não dá para perceber uma diferença muito grande entre as categorias trans, né? As nomenclaturas dos anos de 2010 para frente e dos anos 90 e 2000. Não é muito grande, mas se torna um pouquinho diferente. Lembra que vocês estavam falando no último encontro sobre não, mas esse é um homem trans homossexual, essa é uma mulher trans lésbica. Esses termos, eles começam a ser usados desse jeito e vão aparecendo também nessas literaturas, né? Vai surgindo um novo jeito de se falar sobre essas identidades trans, que é um pouco próximo do que a gente vê na Claudia Wonder, por exemplo, né? Que a gente viu no último encontro, mas que é já diferente do que a gente estava lendo nos anos 70 e 80. A nomenclatura muda, o jeito de falar muda, mas uma coisa que permanece num certo sentido, né, que aí acho que é o que eu ia dizer, meio que a base da ideia de transexualidade, e aí vocês percebam que tem uma diferença entre transgeneridade e transexualidade, tá? Ela permanece. De alguma maneira a gente está sempre discutindo em torno daquilo que se descreveu ser a experiência transexual. Então isso está muito presente também. Só que isso se mistura, né, nessas obras, que a gente vai conhecer algumas, mas isso se mistura com as teorias queer, por exemplo, que vão chegando com mais força a partir de 2010. A obra de Butler, por exemplo, chega em 2012, traduzida aqui para o Brasil, foi escrita em 1990, só foi traduzida em 2012. Então, esse discurso sobre a transexualidade, ele meio que era o único discurso que circulava mais aqui no Brasil. E aí depois vão entrando outros discursos. Inclusive o João Nery é uma pessoa que comenta sobre isso, sobre essa história, e a gente vai entrar nisso já já. Eu vou mostrar para vocês o tamanho da lista das obras, né, nesse boom das autobiografias trans dos anos 2010 até hoje. Eu vou precisar ir checando para ver se os slides estão aparecendo para vocês. Não tem como eu apresentar todas essas obras, tá? Então a gente tem quadrinho aqui, a gente tem ficção, a gente tem um monte de coisa, a gente tem teoria em área de pedagogia, antropologia, enfim, psicologia. A gente tem textos teatrais, tem muita coisa. Deixa eu passar, só para vocês terem uma noção. Aqui deu 1, 2. Nesse segundo slide tem uma obra que eu queria indicar, deixar indicada, que é O Sexo dos Tubarões, do Naná De Luca, que é muito linda, assim. É uma obra de ficção. A gente poderia ler como ficção científica, a gente poderia ler de vários jeitos, assim. Mas pra mim ela traz muito, assim, a força de uma autobiografia também, sabe? Aí já a gente tem 3 aqui slides, só para vocês verem a quantidade de material. 4 slides, 5 slides, 6 slides. Aqui eu indico as cartas para Pepita, que eu gosto bastante também, da Mulher Pepita. E para vocês verem também mais uma diferença assim na linguagem, são os e-mails que ela recebia, né, num programa dela, e aí ela respondendo esses e-mails de pessoas pedindo conselhos para a vida. Então deram 6 slides aqui de indicação, e se vocês forem perceber, aqui parou em 2020, tá? A lista da Amara. Ela ainda não fez atualizações nessa lista que ela costuma fazer. E a gente tem esse tanto de nomes, obras, números, né, número de obras publicadas, e isso só até 2020. 2020 para frente teve muito mais. Então, esse boom das autobiografias trans, ele vem de
2010 para cá, né? E aí eu queria começar comentando essas duas obras do João Nery. A gente falou sobre o João Nery lá nos anos 80, né? Na aula sobre os anos 80, quando ele publica O Erro de Pessoa, Joana ou João. E ali, aquele texto, ele serve de base para a construção da segunda publicação dele, que é o Viagem Solitária. É esse com a capa com o rosto dele, né? Que é o rosto dele antes da harmonização, enfim, da socialização como homem, né? E depois. E esse livro, ele se chama Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois. Então, 30 anos depois dele ter publicado O Erro de Pessoa, né, em 2011, agora ele publica A Viagem Solitária, só que dessa vez trazendo à tona vários nomes que eram pseudônimos dentro da obra e expondo também ele mesmo e o próprio rosto no programa De Frente com o Gabi. E a primeira vez que ele aparece como autor e mostra o seu rosto. Ele já tinha aparecido na TV Manchete, se eu não me engano, agora eu não me lembro em qual programa, lá nos anos 80, assim que O Erro de Pessoa foi publicado, e quem o entrevistou naquele momento foi a Solange Bastos. E ninguém sabia que a Solange Bastos era a irmã do Nery, porque não podia falar sobre isso, né? Ele aparece ali como alguém que está de costas e que fala sobre essa experiência de ser transexual, mas que ele não pode revelar a identidade dele, porque, enfim, todos os procedimentos que ele viveu, como a mudança de registro, de nomes de registro, foram ilegais, né? A gente já comentou isso. E aí, em 2011, ele mostra o rosto pela primeira vez e se torna uma figura publicamente muito reconhecida aqui no Brasil e que abraça, né, essas transmasculinidades aqui no Brasil de um jeito que foi muito ímpar, assim, é bem singular e é um destaque mesmo. João Nery é um destaque nas transmasculinidades nos homens trans aqui no Brasil. E ele publica a Viagem Solitária, que teve 2 edições, né? Essa nova edição é a que está ao lado. Essa edição nova, se eu não me engano, é de 2019, algo assim, né? E, enfim, é majoritariamente o texto do Erro de Pessoa, mas com acréscimos de experiências, por exemplo, da paternidade, né? Ele se torna pai, e isso está também nesse texto. Deixa eu ver quem fez alguma pergunta. Rai, pode falar. Rai? Rai levantou a mão, mas eu não tô te ouvindo. Ah, desculpa. Agora sim? Sim. Caio, se usa transnome como O- palavra? Então, não se usa muito, a não ser as pessoas que têm uma proximidade muito grande com o João Nery, porque ele que cunhou esse termo, transhomem e transmulher. Então, as pessoas que estão mais próximas dele, assim, estudando ele, talvez, né, conversando com a obra dele, vão usar esse termo, mas isso é bem raro. Mas é um termo que é a maneira que ele cunhou, né, para trazer aqui uma tradução, né? Ele é um dos pioneiros a fazer essa tradução também do que seria o FTM, né? Female to male e male to female. Aí ele que seria, né, masculino para feminino ou macho para fêmea e fêmea para macho, né? Depende de como a gente traduzir. E aí ele cunha transhomem e transmulher, né? E é bem interessante isso, colocando o trans na frente, né? Porque e aí ele explica o porquê, né, disso. Enfim. Bom, o Nery tá aqui porque ele é uma das aberturas dessa década, assim, e na obra dele ele explica, olha, agora, publicando em 2011, muita coisa já aconteceu, desde 1984. Agora a gente tem os estudos queer, agora a gente tem um movimento trans, travesti, enfim, queer aqui no Brasil, ele usa esse termo, né? Aqui no Brasil que já é muito, como que fala? Muito, não é sobre ser relevante, é expressivo, né? A gente tem um movimento expressivo, um movimento grande. A primeira lei de identidade, de reconhecimento da identidade de gênero já foi aprovada na França. E aí ele dá esses dados, esse panorama do que seria essa época de 2010 para frente.
Então a gente vai entrar aqui nessas obras. Hoje tem várias obras para fazer leitura, então a gente vai passar mais tempo fazendo leitura e vocês falando interpretações, tá? E mais para a gente ir sentindo o gosto desses textos, né? E depois comentar o que pode ser que tenha mudado nessas obras, né? Por que elas podem ser diferentes, que gosto que elas têm que é diferente dos anos 2000, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, né? Vamos fazer isso. Eu vou trabalhar chamando vocês em ordem alfabética se for necessário, mas estou pensando em também. Vocês podem levantar a mão se quiserem comentar, vocês sabem já como funciona o jogo, né? Eu chamo alguém para ler e chamo alguém para, pelo menos uma pessoa ou duas para comentar. Vamos fazer desse jeito, tá? Então a primeira obra que a gente vai ver aqui é a obra do Jo Lessa. Essa é a primeira edição. O nome dele atual é Jordan Lessa, tá? Mas já era o nome, é o nome social dele, mas ele muda para Jordan. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Chamar um pessoal que faz tempo que eu não ouço. Sam. Sam, você gostaria de... Eu falo Sam todo gringo, né? Não sei se é Sam. Você gostaria de fazer essa leitura? Pode ser. Dá pra me escutar claramente? Super. Ouvi cada palavra dita por aquele homem que lutou sozinho em uma época que não poderia ser de outra maneira. E fui pouco a pouco me conhecendo. Parecia que ele falava de mim, do que eu sentia, da luta que eu tratava todos os dias dentro de mim. E nessa luta, tanto fazia ganhar ou perder. De qualquer maneira, só eu me feria. Só eu me refugiava. Só eu morria para nascer de novo, todos os dias. Ingrato, Sam. Deixa eu convidar aqui alguém que possa falar, né? Quem não puder é só avisar ou nem precisa falar nada que a gente chama outra pessoa. Mabel, você gostaria de dizer o que você sente com esse trecho? Se alguma coisa te chama a atenção? Acho que Mabel não pode. Maruni está com o microfone aberto. Vou aproveitar. Maruni, você gostaria de comentar o que você percebe desse trecho? Também não. Vou também desativar aqui o som. Roberto, gostaria de comentar o que você sente com esse trecho? Se alguma coisa te chama a atenção. Se não, Shairula, você gostaria de comentar o que você sente com esse trecho? O pessoal está tímido hoje. Sil, ou sem microfone, né? Sil gostaria de comentar? Também não. Suelen, gostaria de comentar o que você percebe nesse trecho que te chama a atenção, alguma coisa? Problemas com áudio no Meet, tenta sair da sala e entrar de novo, Maruni, talvez dê certo, viu? Às vezes isso acontece. É só sair e voltar que você consegue entrar normal, aqui tá aberto, né? Eu permito sua entrada se pedir e às vezes resolve. Thaís, gostaria de comentar o que você sente com esse trecho? Também todo mundo tá trabalhando, gente. Vocês são guerreiros. Então eu vou abrir o microfone. Quem gostaria de fazer um comentário? Que poderia e gostaria de fazer um comentário? Pode levantar a mão. Boa tarde. Beatriz. Pode falar? Pode, Beatriz. Parece que, não sei, que ele está em diálogo com uma pessoa, está refletindo, né? Com uma pessoa que já passou por essa transição, né? Um homem que já passou, não sei se quem seria. Como se fosse, de alguma maneira, uma direção para ele também, né? Que está passando por isso. E como esse processo também às vezes você encontra, né, consegue encontrar essas direções, mas como é um processo solitário que gera um pouco de dor, enfim. Acho que foi isso, assim, essa coisa do renascimento também. Show. Grato, Beatriz.
É bem a viagem solitária, né? Inclusive, a, a obra do Jordan Lessa e o Jordan Lessa nessa cena tá conversando justamente com o João W. Nery, né? O Jordan, ele consegue se entender porque uma das namoradas ou esposas dele, naquele momento, leva ele para conhecer o João Nery, para ouvir essa palestra, porque acha que isso pode ajudar o Jordan a se entender. E aí o Jordan ouve o João Nery falando, palestrando, né, falando sobre a experiência dele, sobre a vivência dele com a transexualidade ao longo aí das décadas, da vida toda, né? E o Jordan fica fascinado e fala, é isso sim, eu agora finalmente me entendi, né? Isso que esse trecho traz. É bem interessante. Essa é uma obra de 2014. Vamos aqui para a próxima. Vamos ver. Eu vou chamar em ordem alfabética de novo aqui, começando a lista do começo. Adriana, gostaria de fazer a leitura? Hoje parece que ninguém tá podendo. Alexandre. Oi, professor, posso ler? Destino amargo, amar a Moira. Eis o que és, eis o que significa. Um nome, o meu nome, mas ninguém o diz. Sonoro, alegre talvez. Como... Não consegui enxergar. Como a cara que faço ao receber proposta de um oral por 10, completo 20. Grato, Alexandre. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho? Que sentido que faz? Que sentido não faz? Que vocês percebem? Pode levantar a mão, tá? Senão eu vou chamando. Temos uma mãozinha aqui. Rai. Pode falar. Eu assisti, né, como eu falei, na nossa outra aula, eu assisti a aula dela recentemente. E aí eu pensando, agora que eu tô sacando, que a Mara, a Mara é uma coisa amarga. E eu disse, mas por que a Mara? Isso bem que é sonoro e tudo, mas escolhi esse nome. E aí, destino amargo, isso me chamou a atenção. Esse amargo que vai para Mara e para o Moira é tão poético como ela, como a própria. Gostei desse trecho. Grato, Rai. Embora eu ache doce. Grato, desculpa, eu te interrompi. Perfeito. Quem mais gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho? Marlene falou aqui que é doído, né? Tem uma certa dor aí que tá no nome. Anderson gostaria de falar o que sente com esse trecho? O que percebe nele? O que você acha que esse trecho está dizendo? Ah, e tem gente com a mão levantada? Sam, pode falar. Obrigado, Ariel. É que eu queria comentar que eu descobri recentemente que ela foi, a escolha do nome foi motivada pela tradução da Odisseia do professor Trajano. E é muito engraçado porque eu já conhecia a Mara e conhecia a tradução do Trajano e eu não tinha me tocado como era muito translúcido que a Mara Moira só poderia ter sido algo escrito pelo Trajano Vieira aqui no Brasil. Mas é curioso pensar como essa estética modernista muito fervilhante do século XX vai transbordar na intelectualidade trans que entra nas universidades no século XXI. Seja por uma escolha estética tradutológica, no caso do Trajano, ou como uma produção epistêmica dos pós-discursistas e também das feministas da metade do século XX, como a Donna Haraway. Eu acho que tudo isso está muito agrupado
Você estuda Amara, Sam? Não. Eu sou aluna de letras da USP. Eu sou do latim. Por isso que eu tenho proximidade tenho gosto pelo trabalho do Trajano. Nossa, tipo, você tem aí uma pesquisa já pronta quase, um projeto de pesquisa. Muito legal, achei muito bacana. Incentivo que você pegue o que você trouxe pra gente agora e pense em de repente colocar no TCC. Não lembro se letras tem TCC. Acho que não tem, né? Não, Não. mas obrigada. Mas numa iniciação científica, pô, muito legal, muito legal. E massa. Então é isso. Eu não mesmo não sabia, né? Grato, Sam. Eu não mesmo não sabia que o Amara Moira estava nessa tradução do Trajano. Eu não tinha essa noção. Eu sabia que tinha a ver com, enfim, latim e os gregos e a galera lá, porque a Amara gosta de fazer essa releitura. Ela gosta muito de literatura, vamos dizer assim, né? Antiga, mas não só antiga, medieval. Ela se interessa muito por esses lugares, assim. E ela é doutora em literatura, né? Pela Unicamp. E aí ela coloca, né, que o nome dela é esse destino amargo. E como ela constrói esse nome aqui nesse trecho, é o que está na obra E Se Eu Fosse Puta, que ela está segurando, né, na foto. E que diz assim, né, esse nome, o meu nome, ele é um nome, né, que ninguém o diz. Que ninguém pode dizer esse nome. Esse nome não pode ser nomeado. É um nome que não pode ser nomeado. Mas é um nome sonoro, alegre talvez, como a cara que faço ao receber proposta de um oral por 10 completo 20. O livro E Se Eu Fosse Puta, ele nasce de um blog, tá? Em que ela escreve assim e narra as experiências dela com as primeiras vivências como travesti dentro da prostituição. Então ela vai mostrando como o espaço da prostituição era um espaço que permitiu a construção dela como uma travesti, né? Como uma pessoa travesti. Foi o espaço que é o espaço paradoxal, né? Em que por um lado acolhe essa vivência e permite que ela se desenvolva e por outro lado é um espaço de violência, né? Que aparece inclusive nesse destino amargo, né? Que é justamente estar nesse lugar. Mas a Amara ela é uma militante é, da, 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 pelo reconhecimento da prostituição como uma profissão, né, legalmente, enfim, ela é muito engajada com o feminismo, puta feminismo, né, das putas, vale a pena conhecer. Aí na, nesse livro vai aparecer a Putíssima Trindade, né, que elas chamam de a Putíssima Trindade, que é a Indianara Siqueira, a Monique Prada e a Mara Moira, que são três pessoas que tiveram na prostituição ou estão na prostituição, né? A Mara não sei se segue, eu acredito que não, se não me engano, mas elas falam sobre essas experiências, né? Tanto nesse livro, assim, no prefácio, quanto, enfim, a Mara desenvolve na obra dela. E acho que é isso que eu queria trazer de comentário sobre o livro. E uma coisa importante é que quando esse livro foi publicado, ele vendeu bem. Ele vendeu bem, assim, a Mara até hoje vende bem esse livro. E ele foi meio que não proibido, nem censurado, porque, enfim, né, não é bem assim que se faz, mas ele foi muito mal visto por estar na prateleira das livrarias com esse título. E aí quiseram tirar esse título. E a editora pediu que a Amara trocasse o título. E como troca, ela sugeriu colocar o mesmo puta do jeito que tá, riscando um X, né? Não, um X não. Eu não lembro se ela coloca um X, agora eu não vou lembrar, porque eu não tenho essa edição, só tenho a primeira. Eu acho que ela coloca um X e depois coloca um R por cima. E aí vira E Se Eu Fosse Pura, né? Isso é muito interessante, porque você sabe que é puta, mas puta se torna pura. Porque né, houve essa censura meio, né, sutil aí, e nas entrelinhas ao livro. E, enfim, agora ele está com uma nova edição na N-1, que inclusive tem um trabalho gráfico bem legal, assim, de saída do armário, é bem interessante. Essa edição eu não tenho também. Vamos agora para outra obra. Hoje é mais assim, tá? Eu não falo tanto, mas eu vou trazendo vários materiais porque tem muita coisa. Ariel, gostaria de ler esse trecho? Sim. Não
Massa. Vou aproveitar que você tá com o microfone aberto. O que você percebe desse trecho? Ele é bem curtinho, né? Eu não conheço a pessoa, então eu não sei o que ela tá querendo dizer, se ela interpreta um personagem, é isso. Uhum. Tá. Ou Massa. se ela tá talvez performando gênero de alguma forma. Não sei. Achei difícil sem contexto. Uhum. Não, tranquilo, é sobre isso mesmo. É pra gente olhar o texto na crueza dele sem um contexto. O exercício inicial é esse mesmo. Ah, perfeito. Grato, Ariel. Obrigado. Eu que agradeço. Bia, gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho? Alguma coisa te chama a atenção? Essa voz da Rogéria aí, nessa obra do Márcio Pascoal. Se não, Beatriz, gostaria de fazer um comentário? Percebe alguma coisa que interessa? Sou eu, né? Uhum. Então, eu não sei, né? Porque ela fala, não sou uma mulher fantasiada, sou uma atriz 24 horas por dia. Porque a atriz também é uma pessoa que tá ali na fantasia também, tá, na realidade, fantasiando um personagem, não sei. Passou pra mim isso, assim. Uhum. Personagem, fantasia, massa, muito massa, grato. Beatriz, tem alguém que é fã aqui da Rogéria que gostaria de comentar esse trecho? Pode levantar a mão. Não temos fãs da Rogéria, gente. Eu sou fã da Rogéria, então eu vou comentar. Bom, esse livro se chama Rogério, uma mulher e mais um pouco. Foi escrito pelo Márcio Pascoal. Eu já tinha falado sobre ele por cima, e no primeiro encontro, se eu não me engano, quando eu disse que as autobiografias trans não são só os textos de pessoas que se nomeiam como trans. Esse é um exemplo, né, que a gente tem um texto e que também não são só obras escritas não em primeira pessoa, em primeira pessoa e pela própria pessoa, né? E aqui você tem Regina disse que gosta muito dela, mas não saberia comentar essa colocação. Rogéria é sempre polêmica, né, e curiosa. Ela é pra mim, ela é o Sócrates das transformistas. Ela é muito massa, assim. E aí a Rogéria aparece nesse livro como a pessoa que é entrevistada. Então a gente vai ter trechos da obra que estão em destaque em rosa e que seriam a voz dela transcrita. E a gente vai ter citações, entre aspas, dentro do texto do Márcio Pascoal, que estaria, né, biografando a Rogéria, citando partes das entrevistas que ele coletou com ela e tal, para construir o livro. E deixa eu ver o que vocês mandaram aqui no chat. Legal, esse documentário é muito bom, né? Muito, muito bacana, Gato Rai. A gente pode colocar depois o link lá no nosso drive. E aí, inclusive deixa eu colocar de novo aqui a lista de chamada para vocês, de lista de presença. Preencham, tá? Vocês só vão ter o certificado se o nome de vocês aparecer nas 3 colunas da lista de presença, do dia 4, 6 e 8, tá bom? E aí, dentro do livro, né, tem um momento em que está num destaque em rosa esse trecho. Não sou uma mulher fantasiada, sou uma atriz 24 horas por dia. Foi publicado em 2016 e a Rogéria não se nomeava como trans, né? Ela era nomeada como a travesti da família brasileira. Olha que interessante, né? Ela tinha um lugar, ela acessou um lugar, ela construiu e acessou um lugar em que ela foi conhecida nacionalmente e internacionalmente. Ela tinha uma circulação internacional também muito grande e ela tinha teve um reconhecimento, ainda tem aqui no Brasil, muito grande, né? O livro não é um best-seller, mas a vida da Rogéria e a figura da Rogéria, vamos dizer assim, é um best-seller. Ela é muito famosa, né? Ela apareceu em novelas, ela fez teatro, né? Então fez televisão também. Ela fez muitos musicais, muitas apresentações do que a gente chama de cabaré, né? Enfim. E a Rogéria, ela
se apresentava dessa maneira que vocês encontram nessa foto. Ela já está um pouco mais velha nessa foto, tá? Ali na foto da capa do livro ela está mais nova. Vocês percebem que entre aquele momento que ela está mais nova e o momento que ela está mais idosa, ela se apresenta como uma mulher com cabelos loiros, né? Aqui está em preto e branco, mas ela se apresenta como essa mulher com cabelos loiros, de pele branca, pele clara, sempre com as unhas muito bem feitas, bem maquiada, muito bem vestida. E ela estava sempre assim, ela sempre se apresentava dessa maneira. Só que quando ela era questionada se ela era uma mulher ou, né, lá dos anos 2016 para frente, né, 2010 para frente, se ela era travesti ou se ela era trans, porque eram termos desse contexto, né? Travesti é um termo mais antigo, mas assim como transformista é um termo mais antigo, mas o termo trans também foi usado para perguntar, né? Rogéria, você é trans? E aí a Rogéria fazia questão de dizer sempre não. Eu não sou uma mulher, né? Eu não sou trans, eu não sou uma travesti. Ela negava. E aí, o que ela trazia em troca, né, disso? Ela dizia muitas vezes: eu sou Astolfo Barroso Pinto. E isso é muito interessante. A Rogéria também tinha ensaios fotográficos em que ela estava vestida metade de mulher e metade de homem, vamos dizer assim, né? E ela falava que era metade Rogéria e metade Astolfo. E ela tinha essa coisa de trazer esse nome de registro como uma identidade, mas ela usava o nome Rogéria. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente fala, eu falo pra mim, né? Isso é muito paradoxal. O que é o paradoxal, né? São duas coisas que se chocam, duas coisas opostas que se chocam, né? Doxa, do paradoxo, seria a crença, né? Ou a opinião, mas vamos pensar em crença. E o paradoxo é o encontro entre duas crenças diferentes, né? A crença entre o que seria ser homem e o que seria ser mulher, né? Então, a Rogéria, ela é a união do paradoxo, né? Ela é uma lógica em que o contraditório, o paradoxal, ele coexiste, né? E acho que é por isso que ela é tão polêmica, ela incomoda tanto, inclusive, os movimentos trans e travestis. Assim, no travestis eu não sei se tanto, mas os trans incomoda bastante. Justamente por ela ser essa figura que assumia o paradoxo de maneira afirmativa e positiva, né? E aí nesse trecho o que a gente tem? A gente tem parte desse mistério paradoxal, né? Contraditório. Eu não sou uma mulher fantasiada. Ela está se apresentando dessa maneira que vocês estão vendo aqui, né? E ela está dizendo, eu não sou uma mulher fantasiada. Eu não estou me fantasiando de mulher ou né, vestindo um personagem para ser isso no meu dia a dia, né? Eu sou uma atriz 24 horas por dia. Ela não está dizendo que ela é uma personagem 24 horas por dia. Ela está dizendo que ela é uma atriz. Ou seja, esse lugar da Rogéria, que diz eu sou Astolfo Barroso Pinto e que se veste dessa maneira, se vive dessa maneira, se apresenta dessa maneira, né? É extremamente feminina no seu meio de ser e muito elegante, assim, a nível nível assim da elegância dos filmes dos anos 50, assim, das estrelas, né? Ela era muito fã e se inspirava muito na Marilyn Monroe, por exemplo, para construir a própria visualidade dela, né? E a imagem dela. E aí a Rogéria, ela se apresenta como uma atriz. Então, o que ela traz pra gente é o lugar da atriz, essa atriz que ela é o lugar em que o paradoxo pode coexistir. Não é uma mulher fantasiada. Então, ai, droga, escapou a palavra transformista, a palavra travesti. Escapou a palavra trans, né? Esses termos para ela vai, tipo, fazendo com que a gente não consiga lidar com eles para falar sobre ela. E aí ela se apresenta com um termo que é o termo dela. Ela fala, eu sou atriz. Essa é a identidade da Rogéria, atriz. O que isso pode querer dizer, né? Se ela é uma atriz 24 horas por dia, quer dizer que isso é uma identidade mesmo, não é algo que ela é quando ela está nos palcos e que ela deixa de ser fora dos palcos. Ela é isso. Isso constrói um outro lugar, um lugar muito novo. Para mim ela traz um discurso assim que é um discurso bem, bem bonito assim, e único, que me faz pensar também em Georges Lafon de algum jeito, mas que é diferente também do discurso de Lafon, né? E é esse lugar assim ela é atriz. A identidade de gênero de Rogéria é atriz.
E aí a galera não aceita isso, né? Porque fala, não, identidade de gênero é ser homem, ser mulher, cis, ou trans, ou não binário, não sei o quê. Porque essas são as leis de 2010 pra frente, né? E a Rogéria, a de 2010 pra frente, ainda tava falando, olha, a minha identidade é atriz. Vocês vão ter que lidar com isso, né? Mabel disse o seguinte, né? Algo como a performatividade de gênero dentro do eterno devir, conforme Butler vai propor no sentido de ator social mesmo. Pode ser também. Pode ser uma interpretação massa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu só vou fechar a minha janela aqui que começou a chover. Laura disse que passou uma vibe meio BBB, que falam que não tem como você fazer um personagem 24 horas. Se ela conseguiu ser essa atriz por 24 horas, talvez ela tenha se tornado a sua personagem. Muito bafo. Não sei se faz sentido. Pra mim fez muito sentido. Alguém mais gostaria de fazer um comentário? Vou só fechar a janela aqui. Se não, a gente vai para a próxima obra aqui. Alguém pode comentar para mim se o barulho da chuva tá muito alto para vocês? Se interfere muito? Não? Ok. Vamos lá. Essa é uma obra que poucas pessoas conhecem. Foi apresentado para mim por um amigo. Ai, show. Show, ainda bem que não dá pra ouvir. E eu vou fazer a leitura dessa daqui, que eu quero falar um pouquinho, vou falar brevemente. É um livro redigido pelo Chico Ludemir, que vai me faltar agora lembrar de qual estado nordestino, de onde vem a obra. Eu acho que é de Pernambuco. E o Chico Ludemir, ele é uma pessoa que entrevistou 9 mulheres, que ele chama, né, de 9 mulheres trans, travestis, da região ali, de Recife, se eu não me engano. E ele escreve a história incompleta de Brenda e de outras mulheres, né? E publica esse livro que a gente poderia ler como uma autobiografia trans, porque traz narrativas que coletam transcrições de entrevistas, né, com essas mulheres. Elas também apareceram em vídeos, né? O Chico, ele fez um trabalho de gravar pequenos vídeos que estão disponíveis no YouTube dessas entrevistas com elas, se eu não me engano, ou eu estou enganando. Agora eu não sei se eu estou enganado, se eu estou me confundindo com outro trabalho, mas eu acho que tem alguma coisa no YouTube sim. E é muito bonito porque tem um trabalho literário de fundo e que vai costurando essas histórias dessas mulheres, né? E aí eu trouxe um trecho que mostra como esse termo mulher, ele vem de um jeito diferente também para essas vozes, né? Dessas pessoas que são pessoas marginalizadas, né? Não são pessoas famosas. A gente não está aqui falando da Rogéria, por exemplo, né? A gente está falando de mulheres que ninguém conhece, né? Aqui, assim, na mídia, né? Mas mulheres que são conhecidas nos seus contextos, dentro da sua cidade, do seu bairro, né? E essas vozes aparecerem aqui, eu acho um trabalho muito lindo, assim, muito legal. E aí aqui a gente tem a voz da Luana falando o seguinte: não eram mais 2 homens, nem mais 2 gays. Agora um homem e uma mulher, por mais que até hoje Luana sinta que o termo não corresponde à realidade. E aí a gente tem essa voz do Chico falando, né, do Chico Ludemir, e aí a gente tem a Luana falando sobre ela mesma. Nem sei se quero ser mulher, quero ser aceita por mim mesma. Então ele está falando sobre a transição que a Luana viveu dentro do casamento dela. Ela era casada com um homem que era gay, né? E que esse casamento, ele traz esse outro lugar agora, né? Que é esse homem que antes era gay, que agora vive com uma mulher. Mas não é uma mulher, porque ela fala, nem sei se eu quero ser uma mulher, eu só quero ser aceita por mim mesma, né? E eu queria ouvir o que vocês acham desse trecho, assim. Essa é uma obra que, puta, eu gosto muito, assim. Eu acho muito bonita. Vou chamar aqui alguém. Camila, gostaria de comentar se algo te chama a atenção? Cristina? Ai, desculpa, eu tô meio mal da garganta, mas vou tentar. Bom,
aceitar, né? Não tanto do que vem de fora, mas uma aceitação interior. Além de saber, né? Diz, nem sei se quero ser mulher. Isso não é o principal interesse dela, mas a autoaceitação mesmo. Massa. Massa, massa. Grato, Cristina. Eu sinto isso também. Eu acho muito bonito. Vamos passar para o próximo slide aqui, que tem bastante coisa ainda, gente. Esta é uma figura conhecida também, Silvete Montilla. Quero ver quem gostaria de ler. Graziela, você gostaria de ler esse trecho? Leio sim. Hoje se chama a atenção pela drag queen e eu sou considerada uma das maiores drag queens do país, mas não. Sou ainda da época do ator, tanto que eu me considero um transformista. O Ricardo Gamba afirma que sou a maior do país. E para isso, nem gosto dessa nomenclatura. Eu quero sempre realizar o meu trabalho de forma digna e ética. Grato, Graziela. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Pode levantar a mão. Senão eu vou chamando também aqui. Ilana, gostaria de falar se chama atenção? Professor, boa tarde. Eu achei interessante, eu só vou destacar esse ponto que ela fala, né? Que o mais importante para ela é fazer o trabalho dela de forma digna e ética. E isso é muito bonito, porque a gente sabe que a maioria das mulheres, pessoas trans, são colocadas nesse lugar que não são pessoas de respeito, que não merecem respeito, que não se dão ao respeito. E todas essas pessoas buscam respeito diariamente. Quando ela fala, eu só quero fazer meu trabalho de forma digna e ética, eu acho muito importante e bonito. Muito legal, grato, Ilana. Nossa, agora me chamou a atenção também essa parte. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, achei bem legal. Alguém levantou a mão? Não, né? Se não, Júlia gostaria de fazer algum comentário sobre o que percebe nesse trecho? Júlia Araújo. Se não, Júlia Dietrich. Também não. Juliana gostaria de comentar o que percebe nesse trecho? Kael. Laura. Comentários, o que percebe nesse trecho, o que te chama a atenção? Lua, te chama a atenção alguma coisa? Eu particularmente gostei do aspecto de como tem uma espécie de nacionalismo. Eu não sei se essa é a melhor palavra para isso, porque me lembra muito extrema-direita, mas eu gosto do fato de que o termo transformista é mais abraçado do que o termo drag queen por ela. Eu não sei, eu simplesmente acho reconfortante ver que existe uma busca por isso e por uma tentativa de trazer isso mais para sua experiência pessoal do que necessariamente algo que possa ser compreendido por todos, se é que faz sentido. Show, grato, Lua. Esse trecho ele tem algumas coisas que me atraem, que é o seguinte: esse livro se chama Silvete Montilla, 30 anos, é o que tem pra hoje, que é um bordão, né, dela. E a trajetória do maior transformista do Brasil foi escrito pelo Ricardo Gamba e segue a mesma lógica quase da obra da Rogéria, que é o Ricardo Gamba contando a história da Silvete Montilla, e tem alguns trechos, entre aspas, que são a própria voz da Silvete falando. Esse daqui é um dos casos, né? Silvete está falando, olha, hoje existe essa nomenclatura drag queen, inclusive a gente estava falando sobre isso, né, no último encontro, sobre a diferença entre esses termos. E Silvete aqui em 2017, tá? Tava dizendo assim, eu sou considerado, olha que legal, eu sou considerado uma das maiores drag queens do país. Isso é muito legal, que mostra os dois gêneros, vamos dizer assim, né? O masculino e o feminino numa mesma frase e numa mesma pessoa, né?
Mas não, eu sou ainda da época do ator transformista, que eu me considero um transformista. Então, se considera um transformista, né? Que é como que a profissão mesmo, né? Isso cruza mais ou menos com a ideia da Rogéria também, né? Dessa identidade ator. Mas no caso de Silvete, é uma identidade que a Silvete veste e desveste de alguma maneira, né? Que estaria mais próximo dessa ideia do transformismo ou do que a gente entende como drag queen, porque a palavra foi importada e agora pegou, né, aqui no Brasil. E aí Silvete diz, né, que o Ricardo Gamba, que é o escritor do livro, afirma que eu sou a maior do país, a maior transformista. Ó, era o transformista e aparece como a transformista agora. Olha como tem essa pluralidade, né? E eu nunca liguei para isso, eu nem gosto dessa nomenclatura. O que eu quero é sempre realizar meu trabalho de forma digna e ética. Eu acho legal isso, assim como essas vozes, elas não são vozes que a gente está vendo agora, né? Elas não estão preocupadas com dizer eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou uma transformista, eu sou tal coisa, né? A preocupação maior é uma outra coisa, né? É o que a gente vê na voz da Luana falando, eu queria ser aceita por mim mesma. Aqui Silvete Montilla fala, eu quero realizar meu trabalho de forma digna e ética. Isso é muito interessante. Então a luta não é por uma categoria, por uma nomenclatura exatamente, né? É por uma outra coisa. É por um espaço social, um desenvolvimento de si, um auto-amor, né? São outras coisas que são procuradas por essas vozes. Deixa eu ver aqui o comentário. Graziella comentou o seguinte: acho que essa questão de não se rotular também talvez parta não de uma necessidade de aceitação, mas de uma blindagem contra o preconceito, até mesmo para que não haja a perda de oportunidades, porque são coisas diferentes ser um ator. Só um pouquinho. Porque são coisas diferentes você ser um ator que se transforma do que ser drag. Pode ser. Pode super ser. Tô pensando aqui, refletindo junto com o que você falou. E faz sentido. Faz sentido, sim. Tava até pensando nos outros casos que a gente estudou nos outros encontros. Dessas vozes, tipo Jorge Lafon, né? Como Jorge Lafon também fala na autobiografia, eu faço questão de não levantar nenhuma bandeira, nem de homossexual e nem de negro. Lafon fala desse jeito, né? Para se manter num lugar de ator. Ator que, né, faz arte e que trabalha com arte. Então, pensando em coisas assim. Massa. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aqui a gente tem a última obra do João W. Neri, que é o Velhice Transviada. Deixa eu ver quem poderia ler. Thaís falou que me pega um pouco, como no trecho anterior, que a sociedade quer que caibamos num rótulo antes mesmo que consigamos aceitar a nós mesmos. Muito bom, bem pensado também. Marissa, gostaria de fazer a leitura desse trecho do Neri? Oi, estão me ouvindo? Super. Vou ler então. Quando eu tive que me internar no hospital, fui para a ala masculina, enfrentando o total desconhecimento dos profissionais de saúde sobre como tratar meu corpo. Acho que para eles era um eunuco, mastectomizado, um ET ciborgue, por ter 8 próteses no corpo. Grato, Marissa. Maria Eduarda gostaria de comentar esse trecho? O que percebe, o que chama atenção? Se dá pra entender. Que é um trecho muito... É muito legal, assim, joga com as identidades de um jeito fantástico. Maruni não lembro se tá com o microfone. Acho que não, né? Matheus. Sua voz tá bem baixinha. E agora, melhorou? Agora melhorou. Então, é interessante, eu estava até refletindo sobre outra questão, não necessariamente trans, mas que tem a ver com essa área da saúde, vamos dizer assim, como ainda há a imperícia de lidar com corpos trans e como
acolher e como, de fato, dignificar em diversos contextos. E aí eu percebo isso também. É isso. Perfeito, grato, Matheus. Nicole, gostaria de comentar se chama atenção alguma coisa nesse trecho do Nery? Regina? Oi. O que me veio à mente assim agora é assim, a pessoa doente, ela já é naturalmente fragilizada, né? Aí tá lá internada e ainda tem que ficar enfrentando, além da doença, o estranhamento, né, de quem está cuidando de si. Eu acho que é difícil, mais dolorido ainda, uma experiência que aumenta ainda toda a dificuldade que precisa ser enfrentada. É o que me veio. Grato, Regina. Esse trecho aqui faz parte dessa obra chamada Velhice Transviada, que é a terceira autobiografia do João Nery. Ele produziu aí 3 autobiografias, né? O Erro de Pessoa, Viagem Solitária, Erro de Pessoa em 84, Viagem Solitária em 2011, e aqui o Velhice Transviada em 2018. Esse título é uma brincadeira com o filme Juventude Transviada, né? Com o James Dean. E aí ele traz esse outro lugar, né? Que o ser transviado pro filme, né? Era justamente ser rebelde e tal, né? Mas era uma rebeldia de cabelos, roupas, estilo de vida. Tirar racha com carros em abismos, coisas do tipo. E aqui no livro, essa velhice transviada, ela tem uma outra rebeldia que não é nem sobre ser rebelde, né? É só sobre estar fora do que é esperado e, enfim, ele já era uma pessoa idosa que tinha sofrido um infarto e foi internado. E nessa internação, né, ele foi parar na ala masculina, porque ele tinha essa aparência que vocês estão vendo aqui. Enfim, ele passou por várias cirurgias, né, pela mastectomia lá nos anos 70, se não me engano. Por cirurgias no genital também nos anos 70, que era muito experimental lá, né, naquela época. E aí ele fala, né, que ele estava enfrentando esse total desconhecimento dos profissionais de saúde sobre como tratar do corpo dele, porque ele não tinha um genital, por exemplo, que fosse um pênis construído, porque isso não existia aqui no Brasil, mas ele tinha um outro tipo de construção de genital, que é o que se chama, acho que ainda se chama assim, né, que é a metoidioplastia, que é, enfim, um alongamento do clitóris, era um outro, enfim, o fechamento da uretra, é diferente, assim, o fechamento da uretra onde está, enfim, o reposicionamento. Então ele tem um outro uma genitália, que não é nem uma genitália de vagina ou de pênis, é um outro lugar, né? E aí ele fala, acho que para eles, né, para equipe médica, eu era um eunuco são homens que são castrados, né, desde crianças, para não desenvolverem as certas características chamadas de masculinas, né, e que, enfim, passa por esse lugar da genitália, da castração da genitália. Então ele fala, eu era um eunuco mastectomizado, ou seja, me tiraram também os peitos. E aí ele resume tudo isso como eu era um ET ciborgue, ou seja, não era nem desse planeta e provavelmente eu era uma máquina, né? Porque uma máquina, né? Um ciborgue, ele é, como vocês trouxeram da Donna Haraway, né? O Manifesto Ciborgue também, é essa figura que não é humana, né? Que é uma máquina que de alguma maneira tem a ver com o humano, mas que é o símbolo do artificial, o artificial que se torna a natureza, né? E aí ele fala por ter 8 próteses no corpo. E um pouquinho mais pra frente no livro ele diz assim, essas próteses nem tinham a ver com o meu gênero. Eram próteses de pinos, que ele teve vários problemas de artrose, sabe? Era um monte de coisa assim, que não tinha nada a ver com o gênero. Então ele se resume como um ET ciborgue, eu acho muito legal. Deixa eu ver aqui o que vocês trouxeram. Laura disse que minha mãe trabalha em uma maternidade e ela comentou outro dia que a equipe dela tinha feito um dos primeiros protocolos oficiais do estado de como seria a amamentação de um homem trans e o próprio parto. Essa despreparação dos hospitais é muito perigosa porque faz com que as pessoas trans evitem hospitais por conta desse
medo de como os médicos e enfermeiros lidaram com seus corpos. É um fato, eu sou um dos exemplos disso, assim. Tenho medo de ir em hospital. Aí vocês colocaram aqui uma matéria, massa. Primeiro parto de um homem trans no SUS do estado do Rio de Janeiro. Massa, muito massa. Temos aqui uma obra também de 2018, do Preto Tel, ou Teodoro Albuquerque. Vamos lá, é um poema, tá? A gente entrou aí, acho que pela primeira vez a gente está usando a linguagem da poesia, né? Vem da linguagem da poesia. Rai, você gostaria de fazer a leitura desse trecho, desse poema? Posso. Vocês me escutam, não é? Enfim. Super. Aquela crescida e lúcida buraco. Forte, eu, medroso, confuso, cego de meus talentos, carente de minhas qualidades. E assim mesmo, refletindo como perfeição de imagem, negra quase, nua e feminina, travesti, mulher, bicho, mulher, travesti, feminina, travesti, eu menino ainda, perdas presas, saco oco, duro, ai, nada mais lindo de trabalhar com que se é. Grato, Rai. Vamos ver aqui. Roberto, acho que está sem microfone, né? Gostaria de fazer um comentário, se não, Sam gostaria de... Não, Roberto, não. Cadê? De repente eu achei que o Roberto tivesse aberto o microfone, mas não. Sam gostaria de fazer um comentário sobre esse trecho? Pior que não vem nada na cabeça, mas achei curioso, muito, muito bonito. Tem um quê de poesia na escolha e sucessão rítmica. Grato, Sam. Sandro, gostaria de comentar se algo chama atenção nesse trecho, nesse poema? Olha, exatamente sobre esse... dá para me ouvir? Sim. Não sei se dá, né? Sobre esse trecho exatamente não, mas eu queria sugerir a leitura de um livro que eu não sei se está ali no Drive, que é o Travesti, Prostituição, Sexo, Gênero e Cultura no Brasil, do Kulik, porque eu acho que ele explica muita coisa do que está sendo falado, sobretudo hoje, que é um livro feito nos anos 90, e com travestis, né, principalmente acho que no Rio, na Bahia, se eu ainda me lembro, já faz muito tempo que eu li. E é muito interessante porque esse tratamento que eles se davam, que algumas pessoas que parecem livro se davam, de travesti ou de transformista e tudo mais, acontece no momento em que quase não se fala em trans. Então a gente consegue entender o que era aquela época, né? E muitas dessas pessoas estão aqui até hoje, você percebe que já mudaram o pensamento também, né? Eu acredito que você já tenha lido ele, né? O pior que ainda não li, mas eu sei qual é o livro. Pois é muito interessante, até para citar um exemplo assim, clássico do que tem nesse livro e como mudou, a Kayla Simpson, né, que é uma pessoa que milita, né, no mundo trans, e que foi, eu não sei se atualmente ainda é presidente da ANTRA, foi uma das pessoas que organizou a ANTRA. Ela, naquele momento, como travesti, prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil, do Kulik. E aquele assim, somente fala como travesti ali naquele momento, e quando fala de trans, fala de uma forma extremamente preconceituosa. E depois ela vai, isso vai mudar completamente, e ela vai estar à frente de uma organização de travestis e trans. Então eu acho muito interessante, que eu acho que é uma leitura muito legal para quem fez esse curso, para quem participou nessa semana, porque dá essa ideia de como isso foi olha que legal, transformando. Certo? De como isso foi se transformando. Queria deixar só isso para hoje. Grato, Sandro. Obrigado pela dica.
Aqui o pessoal da sequência, se não me engano, todo mundo tá sem o microfone, né? Chairula, Sil, Suelen, Thaís. Se vocês quiserem fazer um comentário. Se não, vou abrir. Tem alguém que percebe mais alguma coisa sobre esse trecho aqui, esse poema do Theo Albuquerque? Se não... O bicho tá grafado com X, me chamou a atenção. Boa. E me lembrou do manifesto do Paco, que não sei se vocês conhecem, o Ética Bicha, que aqui, bom, que lembrou isso. Grato, Rai, perfeito. Essa percepção do bicha com X é bem interessante, né? Como tem sido utilizado recentemente, né? É uma ressignificação, né, já da bicha com CH para um outro lugar. Maruni disse o seguinte também: crescida e lúcida, forte, parece estar falando dele mesmo como um eu do passado, ou como as pessoas costumavam vê-lo, como essa imagem feminina travesti, embora que ele ainda esteja crescendo. Vamos lá, então, deschavar um pouco esse poema, porque descontextualizado é realmente enigmático, né? Maruni ainda diz, né, que parece falar da mesma pessoa para mim sobre óticas diferentes. Ele está crescendo em construção, em transformação. Massa. Deixa eu começar aqui, então, uma leitura. Esse poema está num livro chamado EP, tá? Do Theo Albuquerque, que foi publicado em 2018 por um edital agora me vai faltar o nome do edital, mas é um edital da ONU, se eu não me engano, ONU Mulheres, que selecionou projetos de publicação, enfim, projetos não só de publicação, eu acho, ou eram de publicação para mulheres. E aí uma das mulheres que ganhou foi a Tatiana Nascimento dos Santos, com a editora Padê, e ela abriu um edital de chamada para publicação em qual que é o nome desse impressões, não me lembro se não é cartoneiras, que é com um papelãozinho, como vocês podem ver, né? E enfim, elas são simples de produzir, e a Tatiana estava chamando mulheres do Brasil inteiro para publicar. E aí, no meio da chamada, ela também colocou uma chamada para homens trans, pessoas trans masculinas e pessoas transfemininas, né? Porque dentro dessas mulheres já englobava as pessoas transfemininas, e aí faltavam ali as transmasculinidades, e ela englobou isso também. E uma das obras selecionadas foi o EP do Theo Albuquerque. Eu tive a alegria de escrever o prefácio. E aí esse poema, ele fala sobre a visão que ele está tendo num show das Bahias e a Cozinha Mineira, com ele olhando para Raquel Virgínia, tá? Então essa crescida e lúcida, curada, forte, livre, é a Raquel Virgínia. Não sei se vocês conhecem ela, mas enfim, pesquisem essa banda, né? As Bahias e a Cozinha Mineira. E aí ele diz, né? Eu medroso, confuso, cego de meus talentos, carente de minhas qualidades, e assim mesmo refletido com perfeição de imagem negra, quase nua e feminina. Feminina travesti, mulher, bicha, mulher, travesti, feminina, travesti, travesti, travesti. Eu, menino ainda, tetas presas, seco, oco, duro. Ai, nada mais lindo do que trabalhar com o que se é. Então, o Theo tá realmente se vendo ali num espelho daquela travesti negra, né? Ele tá vendo a si mesmo e expressando como é essa construção de si a partir desse espelho com uma mulher travesti, né? Que encanta ele. Então, é basicamente isso, assim, o contexto do poema. É bem legal, esse poema é bem legal. Aliás, ele tem vários poemas massas, assim, no livro. Agora a gente vai ver um pouco de quadrinho também dessas mesmas publicações, dessa série de publicações que foram feitas pela Padê Editorial. Tem um quadrinho da... Gente, eu esqueci o nome dela. Da Diana Salu, desculpa.
Diana, desculpa. Aqui tem um trecho do quadrinho da Diana Salu que é muito interessante. Eu vou fazer a leitura e a interpretação porque às vezes a imagem não está muito boa. É assim, a gente vê uma paisagem com montanhas ao fundo, um solo meio com umas gramas, umas rochas assim, e enfim, coisas que você não sabe muito bem o que é. E tem um retângulo desenhado no meio dessa imagem. E aí, como num processo de zoom, a gente vai indo cada vez mais próximo desse solo para entender o que é essa coisa meio que escorre no centro, né, da imagem. Parece que tem alguma coisa escorrendo ou caminhando ali, enfim, para ver o que... né, e o quadrinho ele vai deixando a gente ver o que é aquilo, né, se aproximar daquilo. No primeiro quadrinho está escrito assim, né? Eu queria ter a idade das pedras, o tempo das pedras. Zoom para mais próximo, está escrito ser mais antiga que o mundo. Zoom mais próximo, ser formada pela decomposição alheia e formar com a minha as minhas irmãs. Ou seja, formar com a minha decomposição as minhas irmãs. Eu vou ler agora só as palavras para vocês trazerem sentidos, tá? As palavras aqui do texto, né? Eu queria ter a idade das pedras, o tempo das pedras, ser mais antiga que o mundo, ser formada pela decomposição alheia e formar com a minha as minhas irmãs. Vamos ver se alguém gostaria de comentar esse trecho. Podem levantar a mão, tá? A gente vai trabalhar agora só com mão levantada. Alguém tem alguma percepção sobre esse quadrinho, assim, algo chamou a atenção, fez algum sentido, pareceu diferente de tudo que a gente viu até agora? Lembra alguma outra coisa que a gente viu até agora? Eu falei que o Theo era o primeiro poema, não era não. Esse quadrinho me lembra o poema da Rude, que era um dos primeiros que a gente viu. Ninguém? Nossa, ninguém quer comentar, Diana. Eu vou ter que chamar. Maruni disse que é impactante, não sabe o que dizer, só sentir. Ariel também tá assim. Então eu vou fazer um comentário. Eu vejo nesse trabalho da Diana justamente a autobiografia que não está colada à imagem do humano, à imagem da pessoa, daquilo que se entende como eu, né? Aqui, e também vocês podem ver que esse daqui não é um eu que é monstro, que é muitas vezes o que acontece com as pessoas trans, travestis, né? É se representarem a partir da monstruosidade, a gente já falou sobre isso também. Aqui está próximo do que a Ruth estava fazendo, né? Se representar a partir de uma contemplação dos telhados, e aqui no caso é da contemplação de um solo, de uma paisagem, né? E das rochas. E o que ela está trazendo para a gente é que ela gostaria de ter a idade das pedras, o tempo das pedras, ou seja, ela gostaria de estar numa posição de não ser um ser humano que é visto como alguém que nasce de um útero e vai até um cemitério, vamos dizer assim, né? Mas sim um ser que antes do útero já era outros seres, né? E que continua se transformando ao ser útero e depois ao longo da vida e depois dentro da terra ou queimado, enfim, incinerado, né? Ela diz que ela quer ser aliada e a identidade dela quer ser mais antiga que o mundo, ser formada pela decomposição alheia, ser parte da mudança de todas as coisas do universo, né? Do pó das estrelas, inclusive, e formar com a minha, com a decomposição dela, depois, né? E ao longo dessa vida, as minhas irmãs. Isso é muito bonito, porque cria de alguma maneira uma irmandade com essas mulheres, né? Com essas travestis também. A Diana, se não me engano, se identifica como travesti. Mas aqui no quadrinho, né, essa identidade que aparece é justamente uma identidade que a gente poderia chamar de totalidade, de universo, de natureza. A gente já falou um pouco sobre isso também, né? Eu acho lindo como ela consegue expandir isso e falar sobre ancestralidade sem usar a palavra ancestralidade e falar sobre ancestralidade de um ponto muito amplo,
que não é só remontar todos os seres humanos, mas todos os seres, inclusive as pedras, e entender as pedras como seres, né? Não como seres inanimados, mas animados, né? E irmãos e irmãs dessa pessoa que também faz parte de todo esse universo. Acho isso muito lindo. Para mim, ela faz aquele movimento que eu falei para vocês, né? De amarrar dentro de uma totalidade toda a diversidade e toda a transformação. Lua disse que lembrou um pouco Deleuze e Guattari, e também os estudos pós-humanistas da Rose Braidotti. Eu não conheço. E Carrie Wolf também não conheço. Massa. Tá aí referências boas para correr atrás, que eu não conhecia. Vou até anotar aqui para jogar depois no nosso Drive. Show. Se alguém quiser fazer algum comentário, é só levantar a mão. Ou escrever no chat, né? Que a gente faz a leitura. Se não, vamos aqui para uma mulher famosa. Espera que ainda não chegou. Vixe. Não chegou o slide, né, gente? Deu uma travada aqui. Vou ter que tentar parar a apresentação e voltar com ela. Mas a gente ia ver agora o slide da Luísa Marilac. Quem conhece a Luísa Marilac manda uma reaçãozinha aí. Luísa queridíssima, um ícone. Qual que é a frase, gente? Qual que é a frase da Luísa? Escrevam no chat, enquanto eu abro aqui de novo. Porra, se já está na pior, quem dirá estar bem? Pronto, tá chegando aqui. Chegou. Eu vou ler. Samantha era um pai de várias crianças que a certa altura do casamento e da carreira decidiu que aquela vida não era para ele. Divorciou-se, foi ser travesti e pagar a pensão da molecada dando da bunda, que achava mais digno que fingir que era igual a todo o resto. Samantha baixou aquela cara fininha, que ninguém diria que não era de mulher, sobre mim e ouviu minha história. E ao final exclamou como se fosse uma coisa simples. Ué, levanta um dinheiro trabalhando. Amarrou um lenço na minha cabeça, me pintou 2 bochechas de blush e me passou o batom feito uma palhaça. Não sei se fez aquilo como troça ou a sério, mas funcionou. Minutos mais tarde, já bati uma porta, fiz um cliente. Luísa Marilac, 2019. Tá no livro Eu Travesti, Memórias de Luísa Marilac, que tem essa frase icônica que tá ligada a essa imagem aqui, em que ela mergulha na piscina, aparece do outro lado e fala: me disseram que eu estava na pior. Porra, se você está na pior, que quer tá bem, né? Eu nunca vou lembrar ao certo como é o jeitinho da Luísa e as palavras exatas da Luísa, mas é algo assim. E ela viralizou no YouTube a partir dessa imagem, né? Essa imagem tá dentro desse livro, ela conta a história por trás desse momento, que é muito louco, assim, vale a pena conhecer. Eu trouxe para vocês um trechinho que conta como a gente viu lá na relação entre a Fernanda Farias de Albuquerque e a Vânia. Eu também quis trazer aqui a Luísa Marilac em relação a Samantha, que foi uma das pessoas que ajudou ela a começar a viver essa vida em que ela poderia ser mais ela mesma, né? Isso lembra muito o processo também da Amara dentro da prostituição, da travestilidade. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? A prostituição e a travestilidade. E Samantha eu gosto muito do trecho, assim, que é... Samantha era um pai de várias crianças que a certa altura do casamento e da carreira decidiu que aquela vida não era para ele. É muito legal, né? Porque Samantha é um ele.
E isso é muito gostoso, assim, como o texto é construído. Essa obra ela é uma coautoria, então, uma coautoria de um pacto muito bonito entre Nana Queiroz e Luísa Marilac. Tem um pós-fácil de Nana contando como que foi a constituição, assim, a construção do livro, e a Luísa falou, olha, eu quero que você escreva, Nana, e eu quero que você ponha de você no texto. Não tenha medo de colocar, assim, a sua voz também no texto, o seu jeito de escrever, sabe? Só vai, assim. E elas têm um pacto super bonito, assim, de construção desse texto, que você não encontra em outras obras, né? Porque o pacto é implícito nas outras obras, a gente não sabe o quanto e como que foram feitos esses acordos, ou nem feitos, né? Entre Madame Satã, por exemplo, e Silvan Paeso, entre, enfim, as biografias também, né? Rogéria, Márcio Pascoal, Silvete Montilla, Ricardo Gamba, enfim, a gente não sabe, né? A Fernanda Farias de Albuquerque e o Maurício Iannelli, a gente não sabe como são esses pactos direito. Ali no Maurício Iannelli conta um pouco, né? Mas aqui tem um pós-fácil contando sobre esse pacto, eu acho muito interessante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre esse trecho? O que eu queria trazer dele era essa leveza, esse frescor, essa graciosidade mesmo de... Tem um texto que é muito gostoso de ler, assim, ó. A Marilac é muito saborosa de ler, muito... É uma voz muito gostosa de ouvir, muito... Ai, que ensina mesmo, assim, eu aprendo com ela, eu aprendo de um jeito leve, assim, e me divirto. Se alguém quiser, é só levantar a mão, tá? Se não, vamos indo em frente. Eu comentei com vocês sobre essa obra, que não apareceu ainda, que é No Candomblé, Quem é Homem e Quem Não É, do Caio Lemos. Uma hora vai chegar aí. Deixa eu ver. Foi. Alguém poderia fazer a leitura? Já me esqueci de quem tá com o microfone e quem não tá. Alguém que esteja com o microfone é só levantar a mão, por favor. Ariel, manda bala. Tá me ouvindo? Tá chegando sua voz. Fala de novo. Agora, eu? Sim. A palavra transexualidade é uma palavra que ainda está fora do contexto do candomblé. Por isso não é compreendida. Eles falam que não existe essa palavra ou conceito em Yorubá. Mas percebi que quando eles escutam palavras e conceitos não comuns para eles, vão buscar no Yorubá. Por exemplo, sobre transexualidade. Ouvir transformação e modificação. Grato. Vou fazer um comentário também dessa obra, pra gente conseguir avançar e de repente debater um pouquinho antes de finalizar o encontro. Meu microfone estava fechado. Eu vou fazer o comentário dessa obra, grato, Ariel, porque eu quero ver se a gente consegue fazer um debatezinho antes de finalizar o encontro e depois de terminar todos os slides. Essa é uma obra de um trabalho de antropologia, se eu não me engano é a dissertação de mestrado do Caio Lemos, e ele vai falar que a palavra transexualidade ela não existe, né, dentro do contexto do candomblé, assim, não existe. Então, no candomblé, transexualidade não existe. E ele leva isso para discutir, né, porque ele é de candomblé e ele leva isso para discutir com os mais velhos dele. E esses mais velhos dizem que não existe essa palavra ou conceito em Yorubá. Mas na convivência ele foi percebendo que quando eles escutam palavras e conceitos não comuns para eles, eles vão buscar no Yorubá, por exemplo, sobre transexualidade, no processo de quando os mais velhos eles vão buscar, né, no Yorubá, e quando o Caio também foi fazer essa busca, o que aparece no Yorubá e os conceitos e as palavras que aparecem são transformação e modificação. Então tem divindades, por exemplo, iorubanas, que são divindades que são capazes de se transformar, né, se transformar no feminino, no masculino. Tem essa mobilidade, né, essa capacidade de modificação. Isso é algo que está nas divindades. Então, se as divindades são assim, os seres humanos também seriam, né?
Eles também seriam, porque os seres humanos, inclusive, eles excorporam, né? O Xomare é um dos exemplos que Rai trouxe. O próprio Exu é a união entre o masculino e o feminino. Enfim, Logunedé também se fala, né, sobre essa existência que seria dual. Existem aí também exemplos de homossexualidade dentro das histórias, né, que são os Itãs, iorubanos, são as narrativas fundamentais, né, o corpus literário da cultura iorubana, da barra das, né, porque, enfim, não é uma cultura, são várias. E aí é isso, sim. Então, o resumo para isso, transexualidade seria transformação e modificação. E os seres humanos também seriam essa transformação e modificação, porque os seres humanos também recebem nos seus próprios corpos e são feitos da mesma matéria que os orixás, né? Que são as divindades. Então, transexualidade, a palavra não existe, mas existe uma outra coisa. O conceito e a palavra não existe, mas existem outras coisas que fazem com que essas pessoas de alguma maneira caibam, né? E de alguma maneira também em alguns lugares não caibam. Ele trata isso dentro da obra. Ele fala, olha, nesses postos do candomblé é muito difícil existir um homem trans, que são postos onde homens cis, só homens cis poderiam ficar. E aí, enfim, vai se trabalhando com isso, sim. É bem interessante. Aqui a gente tem uma obra de psicologia da Sofia Faveiro. Alguém poderia fazer a leitura? É só levantar a mão. Alguém com microfone? Matheus, manda bala. Estão me ouvindo? Perfeito. Se a literatura médica estabiliza, o Bajubá desconfigura. Nós temos processos filosóficos próprios e nossas formas de aprender o mundo envolvem também uma apreensão psicológica do que fazemos e do que queremos fazer com o ofício que nos ensinaram. Permaneço focada na tarefa da escrita para dizer que a psicologia não é uma exclusividade de pessoas cisgêneras. Pelo contrário, a psicologia é nossa. Show. Aproveitar que você abriu o microfone, o que te chama a atenção nesse trecho? Me chama a atenção várias coisas, na verdade, mas principalmente esta última, que ela diz, pelo contrário, a psicologia é nossa. Esse envolvimento, esse local de fala, vamos dizer assim, não sei nem se ainda se usa isso, né? Mas esse embolsar mesmo, assim, sabe, dos espaços. De como, dentro da literatura, né, esse entendimento da psicologia é relevante para a identificação, para a representação, para o estudo, e outros processos em geral. Grato, Matheus. É isso, né? A Sofia Faveiro faz uma torção. Ela diz, olha, as pessoas trans, elas sempre foram tratadas como aquilo que é o objeto da psicologia, né? Agora, elas serão o sujeito da psicologia, né? Isso é muito interessante. Essa é a primeira obra dela, que se chama Pajubá Terapia, né? Ensaios sobre a cisnorma. E aí depois ela publica sobre psicologia e infância, ou transgeneridade e infância, se não me engano. Publica também o Psicologia Suja, que eu não cheguei a ler, então não consigo dizer muito bem sobre o que é, mas ela está falando sobre o trabalho dela. Sam pode falar. Antes que eu continue falando, eu vou deixar a Sam falar. Porque me fez pensar muito esse primeiro trecho, né, se a literatura médica estabiliza, o Pajubá configura. Porque no contexto, como você explicou, é sobre a psicologia, né, muito tratada como a medicina pelas palavras, o curar pela palavra, mas eu acho que para além também essa noção que a literatura médica estabiliza, eu acho que é muito da realidade que se vive hoje no Brasil, do alargamento do acesso aos ambulatórios trans em diversas capitais, principalmente, que criam-se, né, certos discursos de docilificação, de deixar mais dócil a essas novas pessoas trans já com esses acessos, mas não sei até que ponto essas coisas chegam em tanta verdade. Me lembra o apelo do Preciado quanto
a necessidade de autonomia. Eu lembro daquele trecho bem impactante dele falando que eu não deixaria o Estado colocar as mãos no meu útero. E acho que tem um quê disso, independente de quanto, por meio do que as tentativas estatais podem parecer nos controlar, mas sempre há um quê de rebeldia que vai surgir em algum momento e que suscite autonomia, né? Nós consigamos, saibamos as necessidades do nosso corpo, o como manipular os fármacos para nós mesmas e tudo mais. Eu acho que me leva nesse lugar e o Pajubá é muito disso, né? Do que está na rua, o que está na marginalidade. E é a necessidade da autonomia, ela não nos escolhe. Grato, Sam, pelo comentário. Eu sinto nessa obra, assim, nas obras da Sofia Faveiro, esse trabalho mesmo com a psicologia. E é interessante que ela cruza a autobiografia, né, nesse livro. Eu só conheci esse, não li os outros dois, mas ela cruza a autobiografia dela com essa luta pela psicologia, por mostrar, olha, essas estruturas da psicologia que colocavam os sujeitos trans como objetos são agora estruturas que os sujeitos trans serão sujeitos, né? Essa torção, assim, é isso que eu vejo. O que me chama a atenção. Aqui um comentário rápido sobre monstruosidade, né? A gente estava falando sobre monstruosidade, que é essa obra de 2021, se eu não me engano, do Lino Arruda, que se chama Monstrans, Experimentando Hormônios. É um quadrinho muito interessante, vale a pena conhecer, tá aí à venda. E é uma autobiografia visual, né? E a partir de personagens que são monstruosos e que dão voz a não só a transgeneridade, mas também a condição da deficiência que o Lino Arruda tem, né? Através dessas imagens, assim, que são pós-humanas. É só isso que eu quero dizer, é assim que eu consigo falar sobre. Elas são humanas / pós-humanas. É um traço muito bonito que ele tem de desenho. Então ele é o desenhista e o roteirista, né, do texto. E, putz, é uma obra linda. Ele já publicou outro quadrinho, né, o Cisforia. Ele tinha muitas zines antes que ele publicava, zine Sapatão, Anomalina, Queerdrinhos, Sapatum Queerdrinhos. Ele publicava várias zines com quadrinhos, assim, sempre muito engraçado, conversando muito com um certo nicho, né, das pessoas trans, assim, do lugar trans, não binário, transmasculino e sapatrans, né? E aí ele publicou com um edital do Itaú, né, agora me falta lá o nome do edital do Itaú, o Rumos, que permitiu ele publicar esse Monstrans em 2021, assim, uma obra fantástica, vale a pena conhecer. Chegando ao fim aqui das nossas obras de hoje, ao pré-fim. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. Jorge, para você receber acho que o Jorge chegou agora, né? Para você Boa receber... tarde, professor. Eu tive um problema com a internet e tudo. Só consegui entrar agora. Tranquilo. Jorge, se você precisar do certificado, entra na lista de presença e escreve seu nome, que só as pessoas que colocaram o nome nas 3 colunas do dia 4, 6 e 8 vão conseguir o certificado, tá? Não esquece de colocar o seu nome aí. Acabei de colocar o link no chat. Aqui a gente Obrigado, professor. Imagina, seja bem-vindo, Jorge, novamente. Aqui a gente tem uma obra que eu amo de paixão, né? Eu tirei alguns quadrinhos da Laerte. Ela tem algumas publicações. Esses daqui, eles foram retirados do jornal, mas enfim, remete aí coisas que ela publicou como o Mochacha, como o Modelo Vivo, mas principalmente o Manual do Minotauro, que é um calhamaço delicioso, com muitos quadrinhos, assim, que vale a pena mergulhar ali e sair outra pessoa depois daquela leitura. A Muriel é uma personagem autobiográfica, né, da Laerte, que expressa esse lugar dessa feminilidade, né, que ela descobre ser possível, né, de vivenciar já com mais idade.
E aí a gente tem duas situações da Muriel, eu vou descrever rapidinho, né? No primeiro quadrinho, na primeira tirinha, tá escrito assim, né? Proibido pra você, e a Muriel vai entrar numa porta que tem um F na frente, que a gente poderia interpretar como um F de fêmea, né? E aí a Muriel vai tentar entrar em outra porta, e aí gritam, aí também, ou seja, aí também é proibido, né? E nessa porta tem um M, que a gente podia entender como um M de macho, né? Poderia ser um banheiro, pra mim sempre foi um banheiro. Tem gente que interpreta de outro jeito, pra mim sempre foram banheiros, assim. Aí a Muriel tentaria entrar nessa terceira porta, né? E aí gritariam pra ela assim: o seu agora é esse. Ou seja, criamos aí uma terceira porta pra você, um banheiro, né? E ela abre e ela para entrar e encontra tijolos cimentados, ou seja, é impossível entrar nessa porta. Eu acho esse quadrinho assim uma descrição belíssima do que é a lógica clássica. Porque você teria dois caminhos na lógica clássica, né? Ou ser ou não ser, homem ou mulher. E qualquer terceira opção seria impossível, ao princípio do terceiro excluído, né? Então, um terceiro banheiro é impossível, ou seja, essa pessoa nunca vai ser acolhida num espaço, né? Ela nunca vai ter um lugar que é para ela, por mais que estejam dizendo que, ó, criamos um lugar para você agora, não existe esse lugar, né? Inclusive a Larte passou por uma situação numa pizzaria, se eu não me engano, em relação ao banheiro, ficou bem famosa essa situação uns anos atrás, né? A segunda tirinha fala o seguinte, né? Tem um grupo de pessoas mais velhas que gritam assim: você não pode impor seu modo de vida a nós, normais, né? Então esse grupo se nomeia como os normais. E aí a Muriel vira e fala assim: ué, eu não sou normal? E aí o grupo vira pra Muriel e fala: não! E aí a Muriel pega, tira a cabeça dela, a máscara dela, revela um rosto de extraterrestre e fala para suas colegas: já não descobriram, pessoal, já nos descobriram, pessoal. E essas colegas não estão muito entendendo também muito bem o que está acontecendo. Essas colegas podem ser colegas de trabalho, ou será que é um contexto de prostituição? Para mim, eu faço essa leitura, né? E eu gosto muito dessa tirinha porque ela me lembra do João Nery falando, né, que ele é um ET ciborgue. E aqui é justamente isso, assim, né? Tipo, os normais dizem que a Muriel não seria normal porque ela é uma travesti, é uma mulher trans. E aí ela revela a face real dela, que é a de extraterrestre. É essa ironia, nessa comicidade que me faz lembrar do Nery também, eu acho muito bacana. E por fim, essa obra aqui é de, enfim, remonta a vários livros da Laerte, mas foi produzido a partir de 2010, nessas tirinhas. Por fim, eu trouxe um livro recente, assim, que eu conheci recentemente, 2021. Vocês percebam que não tem coisas muito de 2024, 2023, assim. Eu parei em 21, que é uma autobiografia da Letícia Lans, que é uma pessoa que já estava na ativa fazia muito tempo, assim, na área de psicologia. E ela escreveu a primeira autobiografia mesmo dela, né, chamada A Construção de Mim Mesma. Ela já tinha outras publicações. Uma história de transição de gênero. Vou pedir para vocês fazerem a leitura. Alguém gostaria de ler? Alguém que esteja com o microfone, é só levantar a mão. Jorge. Eu pensei em você, Jorge. Pensei, o Jorge vai querer ler. Nunca acreditei ser uma mulher presa no corpo de um homem. Sou apenas uma pessoa presa dentro de uma concepção deturpada e falaciosa do ser humano. Por isso mesmo, meu corpo é que sempre foi prisioneiro da sociedade. Grato, Jorge. Lans, né, 2021, na página 57. Grato, Jorge. Aproveitar que você abriu o microfone, o que te chama a atenção nesse trecho? O que você sente lendo isso? Como eu trabalho na escola, né, a gente tem observado muito isso nos alunos. Eles ficam aprisionados. Muitas vezes a menina que quer ser masculino, né, a menina que está se tornando lésbica, o adolescente, e também, principalmente, mais o lado do transexual, né, do masculino para o feminino.
a questão de ficar preso dentro de um corpo que, assim, eles não se sentem bem, né? Não se sentem bem, mas também não poder se revelar, devido ao quê? Devido aos pais, devido à questão da religião, aos costumes, né? Por exemplo, eu moro em uma cidade muito pequena, então aqui tudo é muito complicado. Tudo aqui em nossa cidade chama atenção, qualquer coisa, e as pessoas ainda são muito... tem um pensamento ainda muito arcaico sobre certas situações. Então, muitas vezes, como se diz, você sair do armário, muitas vezes também é você se libertar daquele corpo, se libertar aquela figura, muitas vezes não lhe representa, você não se sente bem, né? E eu tenho conversado isso com alunos, porque eu faço parte da equipe de gênero. Nós temos a equipe de gênero e a equipe de racial, mas eu faço parte da equipe de gênero. Então a gente tem sempre conversado, mas alguns pais já teve um problema, inclusive ano passado eu conversei com um aluno e alguém chegou a conversar com os pais, né? Então o pai veio outro dia perguntar, dizer que eu estava doutrinando, que estava colocando coisa na cabeça do menino, que ele é menino evangélico. E eu conversei com o pai da seguinte maneira, que eu não estava colocando nada. Eu estava simplesmente falando uma situação, se aquele adolescente se sentia bem, se ele se sentia feliz da maneira que ele é tratado em casa. Então o pai passa a me entender, né? Nós conversamos, ele entendeu, ele disse o seguinte: a partir do momento que ele ficar maior de idade, ele vai seguir a vida dele. Por enquanto, eu não posso, porque eu tenho uma função na igreja e eu não posso aceitar que meu filho se transforme, que vista tal roupa, que seja de tal maneira. Então existe muito isso, assim, a questão. Muitas vezes você fica preso, não é uma questão só de um corpo, mas existe a questão, também a questão política, social, a questão econômica. Quando o adolescente ele tem uma condição melhor, quando ele vive em uma família, mesmo tradicional, mas com condições melhores, se torna mais fácil. Né? Então, já quando você não tem aquela condição econômica nem social, isso se torna mais difícil, porque as pessoas criticam muito, as pessoas vão, principalmente em cidades do interior. Eu vou tirar uma pausinha aqui e contar só um caso que aconteceu aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade existia uma travesti, e durante muito tempo ela trabalhou em Recife, Fortaleza, só nas capitais, né? Trabalhava com prostituição. Ela ultrapassou, né, como se diz assim, porque travesti sempre morre 30, 40 anos, já estão tudo morrendo. Mas ela ultrapassou essa idade, ela ficou velha, mas não gastou tudo, ficou sem nada. Então, na velhice, ela voltou para o interior. Então, o que ela fazia? Já depois de velha, ela, até para conseguir um PPC foi difícil, porque era aquela confusão, não tinha classificação se era homem, se era mulher. Até para você receber um PPC foi complicado. E ela começou a trabalhar, fazendo a arrumação nas casas das pessoas, trabalhando em casa de família. Ela adoeceu, eu acho que problemas por causa do silicone, alguma coisa, eu não sei. Ela teve uns problemas renais muito sérios e começou a ter problemas nos rins. E aí ela foi adoecendo. O que aconteceu? Quando o médico indicou que ela fosse para Recife, para a capital, para o tratamento, e a Secretaria de Saúde levou, o que aconteceu? Lá em Recife, ela apresentou os documentos masculinos, então o urologista disse o seguinte: eu não tenho nada a ver com o seu caso, você não é homem, não é mulher, aquela situação bem transfóbica, né? Então, ela não foi atendida, então já foi, né, passado para outro médico, também não houve atendimento,
ficou essa coisa, um médico não atendia, o outro não atendia, e o caso dela foi piorando. No final, ela acabou morrendo. Então, veja aí o que acontece. Por causa de um corpo, por causa de uma forma, a sociedade, os médicos, a saúde que nós pagamos com os nossos impostos, ele deixa aquela pessoa morrer. Então isso foi uma situação muito, assim, que chamou muita atenção. Por ela ser uma pessoa de não ter conhecimento, então ninguém queria denunciar a imprensa, ninguém queria entrar no caso, e quem às vezes tentava fazer alguma coisa, chegava outro e dizia não te envolve. E ali, aquela situação ali, a pessoa não tem nada que está se envolvendo não. Foi ele que procurou. Então essa situação. Beleza. O professor pela demora. Grato, Jorge. Grato. O que me chama a atenção nesse trecho, só pra gente finalizar e abrir para algumas perguntinhas, é que a Letícia Lance está falando, né? Eu nunca acreditei ser uma mulher presa no corpo de um homem, né? Ela está falando, a prisão não é o corpo, não é uma mente presa em um corpo, ou seja, o discurso da transexualidade clássico, né? Aliás, o discurso do transexualismo, né? Clássico ali dos anos 1960, enfim, em diante, 60 e 50, né? Porque eu acho que o Harry Benjamin é quem cunha transexualismo, enfim. E aí ela está dizendo, olha, isso não faz sentido pra mim, né? O que faz sentido pra mim é que eu sou uma pessoa presa dentro de uma concepção deturpada e falaciosa. Falaciosa é algo que seria um argumento falso, né? Do ser humano, né? O meu corpo, ele sempre foi prisioneiro da sociedade. Ele não é prisioneiro da minha mente, ou a minha mente é prisioneira do meu corpo, né? A sociedade me aprisiona. E ela fala sobre essa libertação, de como ela construiu a libertação dela nessa obra, que é muito bonita, muito legal e conversa muito com o erro de pessoa do João Nery, né? O Nery também vai apontar isso, olha, eu tinha uma questão ali com o corpo, mas aquele corpo era meu e era a sociedade que lia aquele corpo de um jeito diferente. Então eles dois mostram bastante esse processo de que é a sociedade que está lendo esse corpo como um corpo que é uma prisão, né? E como que esse eu consegue encontrar sua liberdade se a sociedade está querendo sempre reforçar esse aprisionamento, né? A Ariel disse o seguinte: lembrei de um outro trabalho dela que eu li recentemente, O Corpo da Roupa, e ela diz que o estado de conflito da pessoa trans não é dela com ela mesma e sim com a sociedade. Show. O Corpo da Roupa é uma obra, eu não lembro de que data, né, de que ano. Eu cheguei a ver, mas é quase tem um glossário, tem umas coisas assim, né? Eu me lembro de ter visto a obra na minha mão uma vez, mas eu não tenho. Bom, gente, esse era o material de hoje. Aí o que acontece? Comentários finais aqui meus e de vocês. Vamos fazer isso. Deixa eu colocar a galera aqui em mosaico pra gente poder se relacionar de algum jeito nas câmerazinhas. O que eu, como pesquisador, percebo na trajetória dessas autobiografias trans dos anos 70 até hoje? Não teria muito como dizer assim, cada período é marcado por um certo discurso, com uma certa mudança, sabe, com certas nomenclaturas e tal. Eu não consigo ver coisas muito fechadas e encaixotáveis, e o meu interesse nem é esse. O que eu vejo, assim, são vozes muito plurais e muito diversas, mas que repetem temáticas, né? A temática, por exemplo, da solidão que vocês trouxeram, a temática de como a sociedade condena essas existências. Então, tem temáticas que vão se repetindo, né? E que vão fazendo dessas obras sobre autobiografias trans, né? Sobre essa categoria, assim, vão podendo, né, estão permitindo que essas obras estejam dentro dessa categoria, mas essa categoria está em aberto e ela, para mim, ela nem é sobre disputa, ela é sobre abertura, é sobre as pessoas poderem também falar o que elas pensam, o que elas sentem, né? E aí eu tô falando sobre pessoas que são pesquisadoras, que peguem essa categoria e leiam outras obras como autobiografias trans, sei lá, obras de pessoas, de mulheres cisgêneras, não importa, assim, leiam obras e enfim, construam suas argumentações em cima disso, né?
como pesquisadores, pesquisadoras. E aí, o que eu percebo mesmo de grande diferença é de 2010 para frente, com essa consolidação, né, de um movimento trans, não binário, travesti aqui no Brasil. Você tem esse boom editorial no surgimento de muitas obras, e autobiográficas ou não, né, exatamente, trans. E muitas dessas pessoas vão se nomear como trans nessa época, né? Essa nomenclatura vai aparecer mais, mas outras vão permanecer não entrando nessas categorias, não querendo entrar na categoria trans ou criticando essa categoria. Para mim, o que marca é realmente a diversidade, assim. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário, um feedback sobre o curso, né? Uma opinião sobre como foi o curso. Fiquem à vontade para levantar a mão, para fazer comentários, para escrever aqui no chat. Rai, pode falar. Queria agradecer pela iniciativa e pelo curso e pela disponibilidade de partilhar o teu projeto de estudo. Muito obrigado. Uma coisa que eu tinha notado na primeira aula, e aí depois vou buscar por mim mesmo, era a questão da questão, uma das minhas gatas de ventilar, então vem pra cá, chega. Vem pra cá. O nome dela, inclusive, é Piadura. Aí sim, é a questão da biografia, né? Você falou a questão da biografia, e eu ficava pensando no quanto o literário ficcional se funde, se mescla com o que a gente poderia chamar de histórico, entre aspas, sabe? No fazer literário dessas biografias. Você fez uma imagem bem bonita, eu lembro lá no texto, que são grafias, você brincou com a palavra, grafias da vida, achei bem interessante. Obrigado, tá? E a todo mundo. Ai, grato demais, agradeço a todos pela presença. Agradeço os comentários aqui também no chat. Brinquem lá com o Drive, brinquem com o Drive da Amara. Inclusive, né, estamos falando sobre a Amara, ela apareceu aqui no curso várias vezes. Nossa, baixem as obras que tem lá, deem uma olhada, assim, conheçam, é fantástico. E tem coisa demais, assim, isso daqui foi um pouquinho. É só um pouquinho do que tem, tem muita obra. E a gente não conhece, né? A gente acha que não existe nenhuma, mas tem obra pra caramba. Eu só agradeço, gente. Eu vou pausar aqui a nossa gravação.